de Levítico, tá certo? E agora nós vamos entrar no livro de Números. Olha só quantas pessoas entrando. Deise Fernandes, Deus abençoe, Deise. Manuel, Deus te abençoe, Manuel. Glória a Deus pela sua vida, homem de Deus. Então, vamos ler a palavra de Deus. Você já sabe, né? Antes de você pegar a palavra de Deus para ler, o que você deve fazer? Você deve primeiramente orar, pedir para que o Senhor fale com você através da sua rica e poderosa palavra. E é isso que nós vamos fazer nesse momento. Pai, nós queremos ler tua palavra nesse momento. Pedimos que o teu Espírito tenha liberdade, Senhor Jesus, para operar, para ministrar nas nossas vidas. Queremos ser ministrados pelo teu Espírito, meu Pai, em nome de Jesus. Fale conosco, abre nossos corações, nossas mentes, para que possamos, Senhor, ouvir a tua voz, não apenas ouvir, Senhor, mas que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor vai ministrar nas nossas vidas. Deus, abençoa cada família aqui representando, meu Pai, cada família que está aqui presente, guarda cada lar, cada casa, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu coloco a minha vida à sua disposição, entendendo que eu de mim mesmo não tenho nada, Senhor, para oferecer para o teu povo, mas na tua palavra tem tudo que nós precisamos, e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos ler a tua palavra, Pai, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, queridos! Que maravilha! Eu sou o pastor Anderson, estou fazendo a live aqui de Manaus, Amazonas. Não sei de onde é que você está me assistindo, se você puder colocar qual que é a sua cidade, qual que é o seu país, qual que é o seu bairro, se você está em Manaus, tá bom? Coloca aí pra gente poder conhecer, tá bom? Cláudio, Deus te abençoe, Cláudio. Que maravilha! Então, vamos lá, pessoal, para a nossa leitura bíblica. Antes de nós lermos a palavra de Deus, eu quero aqui te traçar um panorama que nós estamos lendo desde o livro de Gênesis. Começamos em Gênesis e agora já estamos em Levíticos, ou seja, já acabamos o livro de Levítico. Vamos entrar agora no livro de Números. Então lemos Gênesis, Êxodo e Levítico. Agora vamos entrar em Números. Tá certo? Mas antes, deixa eu passar aqui um breve resumo do que até onde nós paramos. E claro, se você quiser, depois você pode seguir a gente, tá bom? Lá no nosso outro canal, lá tem todas as lives gravadas, onde você pode acompanhar todas as leituras passadas também, tá certo? Então vamos lá. No último capítulo de Levítico, no capítulo 27, nós vimos como Deus encerrou o livro de Levítico falando sobre consagração, votos e também sobre fidelidade. Por quê? Porque tudo pertence a Deus, tudo pertence a Ele, inclusive o tempo, os bens e também a vida. Agora nós vamos entrar em Números. O povo está prestes a caminhar, a iniciar a caminhada. Já organizou tudinho que Deus mandou eles fazer. Agora o povo vai começar a sua caminhada. Mas antes de marchar, Deus organiza. Então ele começa contando cada homem, tribo por tribo. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos ler o livro de Números, capítulo 1. São 54 versículos. Você está preparado para ler 54 versículos? Venha comigo então. No primeiro dia do segundo mês, no segundo ano desde a saída dos israelitas do Egito, o Senhor falou a Moisés na tenda do encontro, no deserto do Sinai, e disse: realize um censo de toda a comunidade de Israel, de acordo com seus clãs e famílias. Faça uma lista de todos os homens, de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. Você e Arão registrarão os soldados. Então, de 20 anos para cima. Então, esses são os nomes contados, que serão contados. Com a ajuda do chefe dos clãs de cada uma das tribos. Ou seja, vai pedir para o chefe também poder ajudá-los. Estes são os chefes dos clãs que os ajudarão conforme suas tribos. Da tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedur. Da tribo de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. Da tribo de Judá, Naasson, filho de Aminadab. Da tribo de Issacar, Natanael, filho de Zuar.
Da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Da tribo de Efraim, filho de José, Elisama, filho de Amiúde. Da tribo de Manassés, filho de José, Gamaliel, filho de Pedazur. Da tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Da tribo de Dan, Aizer, filho de Amizadai. Márcia Silva, Deus te abençoe, mulher de Deus. Da tribo de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. A Paula Silva está na área. Da tribo de Gade, Elisaf, filho de Deuel. Da tribo de Naphtali, Aira, filho de Enã. Esses são os representantes escolhidos da comunidade, líderes das tribos de seus antepassados, chefe dos clãs de Israel. Assim Moisés e Arão convocaram os líderes nomeados e naquele mesmo dia reuniram toda a comunidade. Todos foram registrados conforme sua linhagem, de acordo com seus clãs e famílias. Os homens de 20 anos para cima foram registrados um a um. De 20 anos para cima. Menos do que isso não foram registrados, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Desse modo, Moisés registrou seus nomes enquanto estavam no deserto do Sinai na seguinte ordem. Da tribo de Ruben, o filho mais velho de Jacó, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme seus nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 46.500. 46.500. Esse é o número da tribo de Ruben. Da tribo de Simeão, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 59.300. Esse é o número da tribo de Simeão. Da tribo de Gade, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e família, totalizaram 45.650. Da tribo de Judá, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 74.600. Até agora, do que nós lemos, essa foi a maior tribo até o momento. Da tribo de Issacar, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros dos seus clãs e famílias, totalizaram 54.400. Esse é o número da tribo de Issacar. Da tribo de Zebulon, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 57.400. Esse é o número da tribo de Zebulon. Até agora, a maior foi aquela de 74. Vamos lá. Da tribo de Efraim, filho de José, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, 40.500. Esse é o número da tribo de Efraim. Da tribo de Manassés, filho de José, de acordo com seus clãs e famílias, totalizaram 32.200. Esse é o número da tribo de Manassés. Da tribo de Benjamim, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 35.400. Esse é o número da tribo de Benjamim. Da tribo de Dan, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 62.700. Chegou perto daquela. Essa é a tribo de Dan. Da tribo de Aser, os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, conforme os nomes anotados nos registros de seus clãs e famílias, totalizaram 41.500. Esse é o número da tribo de Aser. Da tribo de Naphtali, totalizaram 53.400. Esse é o número da tribo de Naphtali.
Moisés e Arão e os 12 líderes de Israel registraram esses homens, todos incluídos na lista de acordo com suas famílias. A gente então acaba aqui. Todos os homens de Israel de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra, foram registrados de acordo com suas famílias. No total, 603.550 homens de 20 anos para cima. Homens de 20 anos para cima, 603.550. Então, entenda. Homens de 20 anos para cima, 603 mil. Se botar as mulheres deles, bota para contar aí, já vai 1 milhão. Aí se botar os adolescentes de 19 anos para baixo, vai imagina. Quantas pessoas que Moisés estava conduzindo? Era muita gente, meu amigo. Historiadores especulam mais do que 3.000 pessoas. Muita gente. Esse total, porém, não incluía os clãs dos levitas. Olha, os clãs dos levitas não estavam inclusos. Pois o Senhor tinha dito a Moisés: não inclua a tribo de Levi no censo e não conte seus membros com o restante dos israelitas. Encarregue os levitas de cuidarem do tabernáculo, da aliança e de toda a sua mobília, de todos os seus utensílios. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios cuidarão dele e acamparão ao seu redor. Sempre que o tabernáculo tiver de ser transportado, os levitas o desmontarão. Na hora de acampar, eles o armarão novamente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do tabernáculo será executada. Os israelitas acamparão de acordo com as suas divisões numa área designada por sua bandeira. Os levitas, por sua vez, acamparão ao redor do tabernáculo da aliança para proteger a comunidade de Israel da ira do Senhor. É a responsabilidade dos levitas montar guarda ao redor do tabernáculo da aliança. Os israelitas fizeram exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. E, desta maneira, nós concluímos o capítulo 1 do livro de Números. Maravilha! Glória a Deus. Então, vamos comentar aqui um pouquinho. Não é só uma contagem, ok? É importante você entender que não é apenas uma contagem. É identidade. Deus conhece cada um pelo nome, pela casa e também pela missão. Olha aí, Eliseuda. Deus te abençoe, mulher de Deus. Seja bem-vinda. Quem mais está aqui na área comigo? Cleiton, Deus te abençoe, Cleiton. Yaris e Nicole, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Bota para compartilhar, gente. Bota para compartilhar aí, hein? Jane Rodrigues, Deus te abençoe, mulher de Deus. Graça e paz. Então, Deus conhece cada um pelo nome, pela casa e também pela missão. Ele não apenas liberta, ele estrutura cada pessoa. Ele estrutura, por quê? Porque cada pessoa tem um lugar, uma responsabilidade. A caminhada com Deus não é confusa, é cheia de propósito. Talvez você possa se achar que tá tão confuso, não tá não. Se preocupe que daqui a pouco Deus vai se mostrar e vai revelar para você porque você está passando por isso. Há um propósito em tudo. Tá bom? Jesus também nos chama para uma jornada com ordem e direção, porque Ele é o cabeça do corpo e cada membro tem a sua função. Deus não conta por números. Deus, Ele conta por propósito. Não é número, é propósito. Você tem um chamado. Você sabia disso? Sua vida não é aleatória. Você não está aqui por acaso. E Deus sabe o seu nome e Deus também sabe a missão que Ele concedeu a você, que Ele entregou a você. Agora, no próximo capítulo, o povo ele foi contado. Então, veremos como Deus posiciona cada tribo ao redor da sua presença. É isso que nós vamos ver nesse exato momento aqui no livro de Números, capítulo 2. Vamos lá. Aperte o cinto aí
Vamos continuar a nossa leitura. Então o Senhor deu as seguintes instruções a Moisés e a Arão. Quando os israelitas acamparem, cada tribo terá a sua própria área. Cada tribo vai ter a sua própria área designada. As divisões das tribos acamparão ao redor de sua bandeira, nos quatro lados da tenda do encontro, a certa distância. As divisões da tribo acamparão na direção do nascer do sol do lado leste, ao redor da sua bandeira. Naasson, filho de Aminadab, será seu líder, ou Naasson. Seu número de soldados registrados é de 74.600, meu amigo. Tá bom pra ti? É, meu irmão. A tribo de Issacar acampará ao redor da tribo de Judá. Natanael, filho de Zoar, será seu líder. Seu número de soldados registrado é de 54.400. Rosiele, Deus te abençoe, mulher de Deus, seja bem-vinda, viu? Que maravilha, vamos lá. A tribo de Zebulon acampará logo em seguida. Eliabe, filho de Elon, será seu líder. Seu número de soldados registrado é de 57.400. O total de soldados no acampamento do lado de Judá é de 186.400. Essas tribos marcharão sempre à frente. Deus está organizando as tribos para caminhar, ok? As divisões da tribo de Ruben acamparão do lado sul da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira. Elisu, filho de Sedu, será seu líder. Seu número de soldados registrado é de 46.500. Só organizar o cabo aqui, gente. Tá pronto. Ao vivo é assim mesmo. Você mexe aqui, fala aqui, é desse jeito aí. A tribo de Simeão acampará ao lado da tribo de Ruben. Salumiel, filho de Zurizadai, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 59.300. A tribo de Gad acampará logo em seguida. Elisaf, filho de Deuel, será seu líder. O número de soldados registrados é de 45.650. O total de soldados acampados ao lado de Ruben é de 151.450. Essas tribos marcharão sempre em segundo lugar. Primeiro, aquela tribo lá que Judá está na frente, e agora essa tribo aqui. Em seguida, os levitas sairão do meio do acampamento, transportando a tenda do encontro. Todas as tribos marcharão na mesma ordem que acamparem, cada um em sua posição ao redor de sua bandeira. As divisões da tribo de Efraim acamparão no lado oeste da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira. Elisama, filho de Amiúde, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 40.500. A tribo de Manassés acampará ao lado da tribo de Efraim. Gamaliel, filho de Pedazur, será seu líder. Seu número de soldados registrado é de 32.200. A tribo de Benjamim acampará logo em seguida. Abidã, filho de Gideone, será seu líder. Seu número de soldados registrado é de 35.400. O total de soldados no acampamento do lado de Efraim é de 108.100. Essas tribos marcharão sempre em terceiro lugar. A divisão da tribo de Dan acamparão no lado norte da tenda do encontro, ao redor de sua bandeira. Aizer, filho de Amizadai, será seu líder. Seu número de soldados registrado é de 62.700. A tribo de Aser acampará ao lado da tribo de Dan. Pagiel, filho de Ocrã, será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 41.500. A tribo de Naphtali acampará logo em seguida. Aira, filho de Enã,
será seu líder. Seu número de soldados registrados é de 53.400. O total de soldados no acampamento do lado de Dan é de 157.600. Essas tribos sempre marcharão por último e marcharão ao redor de sua respectiva bandeira. Jaque, Deus te abençoe. Rodolfo, Deus te abençoe, homem de Deus. Yasmin, Deus te abençoe, mulher de Deus. Esses são os soldados registrados de acordo com suas famílias. O número de israelitas contados nos acampamentos, segundo suas divisões, totalizaram 603.550. Por ordem do Senhor, a Moisés, os levitas não foram incluídos no registro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Cada clã, cada família acampavam e marchavam ao redor de sua bandeira. E dessa maneira, nós concluímos aí o capítulo 2 do livro de Números. Você já fala Levítico, Números. É assim que tá, meu irmão. Vamos para cima, vamos para cima. Essa aqui, Amanda, Deus te abençoe. Obrigado. Vamos lá, gente. Continue curtindo a live aí, tá certo? Vamos para cima, vamos para cima. Vamos lá compartilhar o que é que nós lemos agora no capítulo 2 do livro de Números. Vamos entender aqui? Show de bola, vamos lá. Deus contou cada homem tribo por tribo. Mostrou que cada pessoa tem um lugar e uma missão. Então vamos lá. A presença de Deus está no centro. Judá vai à frente, os levitas ficaram no meio. Não é sobre preferência, é sobre propósito. A vida com Deus tem ordem. A vida com Deus tem ordem, meu amado irmão, minha amada irmã. Não é de qualquer jeito, tem ordem. Isso é legal. A vida com Deus tem ordem, tem direção, tem centro. Jesus, o nosso Senhor, Ele é o centro da nossa vida. Pelo menos Ele deveria ser, se você quiser ter uma vida bem-sucedida. Ele também, Ele é o tabernáculo entre nós. Se a presença está no centro, meu amigo, se a presença de Jesus está no meio, o caos não tem espaço. Não tem espaço para confusão, não tem espaço para tristeza, não tem espaço para desânimo. Se Jesus Cristo está no centro, o negócio flui, o negócio acontece. Então, a sua vida ela precisa girar em torno da presença. Se Jesus está no centro, tudo se encaixa. Aleluia! Você crê nisso? Show de bola. Agora vamos ler o capítulo 3 do livro de Números, que veremos como Deus separa os levitas para cuidar do que é sagrado. Vamos entender isso agora, o capítulo 3 do livro de Números. Que maravilha. Vamos para cima, pessoal, sem parar, ok? A leitura bíblica tem, por exemplo, nós estamos aqui, estamos vendo Deus organizando, aí você está vendo muito nome, uma lista de nomes, uma lista de genealogias. Aí muitas pessoas às vezes não tem muita paciência para ler e pula. Eu não sei se você já fez isso já? Eu já cheguei no livro de Números, começava a pular, rapaz, nome, genealogia, aí dava aí ficava assim, uns 2 minutos, rapaz, vamos tentar ler de novo. É uma luta. Mas deixa eu dizer para você, cada detalhe, lá na frente você vai compreendendo porquê das organizações, né? Você vai começar a compreender alguns personagens lá na frente, ok? Então, toda a Bíblia ela é importante, tá bom? Ela tem, de fato, o seu valor, então não menospreze, não. Vamos lá. Números capítulo 3, são 51 versículos. Está preparado? Vamos lá. Esta é a descendência de Arão e também de Moisés, registrada quando o Senhor falou a Moisés no Monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão eram Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Itamar. Esses filhos de Arão foram ungidos e consagrados para o serviço sacerdotal. Nadab e Abiú, porém, morreram na presença do Senhor no deserto do Sinai, quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor.
Como não tinham filhos, restaram somente Eleazar e Itamar para servir como sacerdote junto com seu pai Arão. Então o Senhor disse a Moisés: chame à frente os membros da tribo de Levi e apresente-os ao sacerdote Arão para serem seus assistentes. Eles servirão a Arão e a todo o povo no desempenho das funções na tenda do encontro, no serviço do tabernáculo. Tamires, Deus te abençoe, mulher de Deus. Cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro e servirão no tabernáculo como representantes dos israelitas. Nomeie os levitas como assistente de Arão e de seus filhos, pois dentre todos os israelitas eles foram designados para esse propósito. Os levitas foram designados para isso. Encarregue Arão e seus filhos a realizarem as funções do serviço sacerdotal. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário será executada. Audrey, Deus te abençoe, Audrey. O Senhor também disse a Moisés: veja, escolhi os levitas dentre os israelitas como substitutos de todos os filhos mais velhos de Israel. Os levitas me pertencem. Olha aí, Bíblia. Maravilha, Bíblia e Replex. Deus te abençoe. Pois todos os filhos mais velhos são meus. No dia em que feri mortalmente todos os filhos mais velhos dos egípcios, consagrei para mim todos os filhos mais velhos de Israel e todos os machos das primeiras crias dos animais. Eles são meus. Eu sou o Senhor. O Senhor falou ainda a Moisés no deserto do Sinai: registre os nomes dos membros da tribo de Levi por famílias e clãs. Faça uma lista de todos os indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Moisés fez a lista conforme o Senhor havia ordenado. Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Os clãs de Gerson receberam os nomes de seus descendentes, Libni e Simei. Os clãs de Coate receberam os nomes de seus descendentes, Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Os clãs de Merari receberam os nomes de seus descendentes, Mali e Muzi. Esses foram os clãs dos levitas registrados de acordo com o grupo de suas famílias. Os descendentes de Gerson eram constituídos dos clãs de Libni e Simei. Mas os gersonitas havia 7.500 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. A área designada para seu acampamento ficava no lado oeste, atrás do tabernáculo. O líder dos clãs gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. Os 2 clãs eram encarregados de cuidar das seguintes partes da tenda do encontro: a tenda com sua cobertura, a cortina da entrada da tenda, as cortinas do pátio ao redor do tabernáculo e do altar, a cortina da entrada do pátio, as cordas e todos os objetos relacionados ao seu uso. Os descendentes de Coate eram constituídos dos clãs de Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Nos clãs coatitas havia 8.600 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Eram encarregados de cuidar do santuário. A área designada para seu acampamento ficava no lado sul do tabernáculo. O líder dos clãs coatita era Elisafã, filho de Uziel. Eram encarregados de cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos 2 altares, dos diversos utensílios do santuário, da cortina interna e de todos os objetos relacionados ao uso. Eleazar, filho do sacerdote Arão, era o líder principal. Vamos ler de novo. Eleazar, filho do sacerdote Arão, era o líder principal de todos os levitas e responsável pela supervisão do santuário.
Os descendentes de Merari eram constituídos dos clãs de Mali e Muzi. Nos clãs meraritas havia 6.200 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. A área designada para seu acampamento ficava no lado norte do tabernáculo. O líder dos clãs meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Os meraritas eram encarregados de cuidar das armações que sustentavam o tabernáculo, além dos travessões, das cortinas, das bases e de todos os objetos relacionados ao seu uso. Também eram responsáveis pelas colunas do pátio e por todas as bases, estacas e cordas. A área na frente do tabernáculo, na direção do nascer do sol, do lado leste da tenda do encontro, era reservada para Moisés, Arão e seus filhos, os responsáveis finais pelo santuário em favor do povo de Israel. Qualquer um que não fosse sacerdote ou levita que se aproximasse do santuário seria executado, meu amigo. Será que o negócio era severo antigamente? Quando Moisés e Arão contaram os clãs levitas conforme a ordem do Senhor, chegaram ao total de 22.000 indivíduos do sexo masculino de 1 mês de idade para cima. Então o Senhor disse a Moisés: conte todos os filhos mais velhos que há entre Israel, de 1 mês de idade para cima, e registre os nomes numa lista. Os levitas serão reservados para mim como substituto dos filhos mais velhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. Os animais dos levitas serão reservados para mim como substituto dos machos das primeiras crias dos animais de todo o povo de Israel. Moisés contou os filhos mais velhos dos israelitas exatamente conforme o Senhor havia ordenado. O número de filhos mais velhos de 1 mês de idade para cima foi de 22.273. O Senhor também disse a Moisés: tome os levitas como substituto dos filhos mais velhos dos israelitas e tome os animais dos levitas como substituto dos machos das primeiras crias dos animais de todos os israelitas. Os levitas me pertencem, eu sou o Senhor. O número de filhos mais velhos de Israel excede em 273 o número de levitas. Para resgatar o excedente de filhos mais velhos, recolha 5 peças de prata para cada um deles, com base no ciclo do santuário, equivalente a 12 gramas de cada peça. Entregue. Não se preocupa, você que está entrando agora, tá, pastor, eu não estou entendendo muita coisa, não se preocupa. Depois nós vamos comentar para que você venha ter uma clareza, para que você venha compreender melhor esse texto. Por enquanto, só vai acompanhando aí, tá ok? Entregue a prata a Arão e a seus filhos como resgate pelo número excedente de filhos mais velhos. Moisés recolheu a prata para o resgate dos filhos mais velhos de Israel, que excediam o número de levitas. Arrecadou 1.365 peças de prata com base no ciclo do santuário, em lugar dos filhos mais velhos de Israel. Moisés entregou a prata do resgate a Arão e a seus filhos, conforme o Senhor havia ordenado. E, dessa maneira, nós concluímos aí o capítulo 3 do livro de Números. O que nós aprendemos aqui no capítulo 3? Vamos lá. Cada família levítica tem uma função. Uns cuidam das cortinas, outros dos utensílios, outros da estrutura. Não é sobre status, é sobre serviço. O sagrado exige zelo. Deus valoriza quem cuida daquilo que representa a sua presença. Valoriza mesmo?
Quem valoriza, quem entra com reverência na presença de Deus, Deus valoriza, meus irmãos. Jesus é o sumo sacerdote perfeito, então hoje somos sacerdotes que servem com reverência. Então você é um sacerdote, nós somos sacerdotes, sacerdócio real, diz a Bíblia. Então devemos servir com reverência. Quem cuida da presença de Deus está carregando a honra do céu. Isso é poderoso. Agora, no próximo capítulo, veremos como Deus distribui tarefas específicas para cada grupo. Cada grupo levítico vai receber as suas tarefas específicas, queridos. Maravilha. Agora, só que antes eu quero deixar um recadinho aqui para você. Eu quero, nesse momento, convidar você a ser um parceiro do nosso canal. Juntos podemos ampliar o nosso alcance e compartilhar mensagens que inspiram, educam e fortalecem a fé. Ao se tornar um parceiro do nosso canal, você estará apoiando um projeto que busca transformar vidas através do Evangelho. Está procurando a melhor pamonha de Manaus para sua panificadora ou café da manhã? A Pamonharia Dona Nega leva até você. Oferecemos pamonhas tradicionais e também a deliciosa pamonha recheada. E tem mais. Agora temos a irresistível Banana Chips. Entregamos para toda a cidade de Manaus. Entre em contato pelo WhatsApp 92992863305 e faça já sua encomenda. Não perca a chance de encantar seus clientes com sabores incríveis. Em cada prato, uma história de sabor. Em cada tempero, a qualidade da GMF Temperos. Oferecemos os melhores temperos, sementes, grãos e especiarias para a sua casa ou para o seu negócio. Atendemos atacado e varejo e levamos até você, em todo o interior do Amazonas. Garanta o sabor autêntico que conquista todos os paladares. Faça já seu pedido. Ligue para 92 995 29 8860 ou 99159 7496. GMF Temperos. Tradição e confiança para a sua mesa. Eu sou o pastor Anderson, discípulo amado do... Show de bola, show de bola. Já voltamos aqui, queridos, e vamos encerrar o capítulo 4 do livro de Levítico. Tá bom? São os 49. E vamos ler com gosto, com vontade. Não deixa o sono te pegar aí, não. Ah, o pastor está tão assim, lendo assim. É o texto. É a história, a estrutura da organização de Deus. Entendeu? Mas abre o coração, que depois nós vamos compartilhar e talvez na hora que a gente comentar você entenda melhor, você entenda com mais clareza. Então, o Senhor disse a Moisés e a Arão: realize um censo dos membros dos clãs e das famílias da divisão coatita da tribo de Levi. Faça uma lista de todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro. De 30 a 50 anos. Os deveres dos coatitas na tenda do encontro serão relacionados aos objetos mais sagrados. Quando o acampamento se deslocar de um lugar para o outro, Arão e seus filhos entrarão primeiro na tenda do encontro para remover a cortina interna e usá-la para cobrir a arca da aliança. Depois, cobrirão a cortina interna com couro fino e, por cima do couro, estenderão uma peça única de pano azul. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar a arca. É interessante, né? Eles vão ficar responsáveis aí pelo acampamento. Só que é o seguinte, era um acampamento móvel. Precisava de muita gente, era muita peça, muita coisa. Então o que acontecia? Na hora que Deus fosse sair, que a nuvem saísse, né? Era que quando Deus estava dando direção, então todos esse pessoal aqui, os levitas, juntamente com Arão e seus filhos, tinham que organizar as coisas do tabernáculo. Então eu fico imaginando, era uma logística aqui considerada, irmão. Pensa numa logística considerada, muita coisa. Então vamos lá. Em seguida,
Estenderão um pano azul sobre a mesa onde ficam expostos os pães da presença, e sobre o pano azul colocarão tigelas e colheres, as jarras e as vasilhas para as ofertas derramadas e o pão da presença. Sobre tudo isso, estenderão um pano vermelho e por cima dele uma coberta de couro fino. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar a mesa. Olha o cuidado que tinha que ter com essa vara. Maria! Deus te abençoe, Maria. Maria Ilma, olha que maravilha! Seja bem-vinda! Você que está entrando agora, eu estou lendo Números, capítulo 4, versículo 9. Depois cobrirão com um pano azul o candelabro, suas lâmpadas e os cortadores de pavio, os apagadores e as vasilhas especiais para o óleo. Cobrirão o candelabro e seus acessórios com couro fino e os colocarão sobre o suporte usado para transportá-lo. Em seguida, estenderão um pano azul sobre o altar de ouro e cobrirão o pano com couro fino. Rapaz, trabalhe. Por fim, colocarão no devido lugar as varas usadas para transportar o altar. Eu falei em capítulos anteriores a respeito dessa vara, que é para carregar a arca. Lembra que lá na frente você vai ler, quando o Uzá foi segurar a arca, para a arca não cair, foi fulminado, porque tinha o jeito certo de segurar. Não é de qualquer jeito. Os demais utensílios usados no serviço do santuário serão embrulhados em pano azul, cobertos com couro fino e colocados sobre o suporte usado para transportá-lo. Removerão as cinzas do altar de sacrifício e o cobrirão com um pano roxo. Colocarão todos os utensílios do altar, os braseiros, os garfos para a carne, as pás, as bacias de todos os recipientes sobre o pano, e os cobrirão com couro fino. Antes de sair, tá vendo? Toda a logística. Por fim, colocarão no devido lugar as vasilhas usadas para transportar o altar. As varas, perdão, falei vasilhas, são as varas. O acampamento estará pronto para se deslocar quando Arão e seus filhos tiverem terminado de cobrir o santuário e todos os objetos sagrados. Os coatitas virão e transportarão tudo até o lugar de destino. Ele vai levar tudo. Contudo, não tocarão nos objetos sagrados, pois se o fizerem, morrerão. Esses são os utensílios da tenda do encontro que os coatitas transportarão. Eleazar, filho do sacerdote Arão, será responsável pelo óleo usado no candelabro, pelo incenso perfumado, pelas ofertas diárias de cereal e pelo óleo da unção. De fato, será responsável por todo o tabernáculo e tudo que nele há, incluindo o santuário e seus objetos. Então, o Senhor disse a Moisés e também a Arão: não permita que os clãs coatitas sejam eliminados do meio dos levitas, para que eles vivam e não morram quando se aproximarem dos objetos mais sagrados. Mas devem fazer o seguinte: Arão e seus filhos sempre entrarão com os coatitas e dirão a cada um o que deve fazer, até o momento que eles vão se adaptar, né? Mas por enquanto tem que ajudar. Para que eles vivam e não morram quando se aproximam dos objetos, né? Arão e seus filhos vão ajudar como carregar. Os coatitas jamais entrarão para ver os objetos sagrados, nem mesmo por um momento, pois se o fizerem, morrerão. O Senhor disse a Moisés: realize um censo dos membros dos clãs das famílias da divisão gersonita da tribo de Levi. Faça uma lista de todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro. Os clãs gersonitas serão responsáveis pelo serviço geral e pelo transporte de cargas.
Levarão os coatitas, levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro com as suas coberturas, a cobertura externa de couro fino e a cortina da entrada da tenda e do encontro. Levarão também as cortinas divisórias do pátio ao redor do tabernáculo e do altar, cortina da entrada do pátio, as cordas e todos os objetos relacionados ao seu uso. Os gersonitas são responsáveis por todos os utensílios. Olha, a Carol chegou na área aí, hein? Arão e seus filhos orientarão os gersonitas a respeito de suas funções, seja transporte dos objetos ou execução de outras tarefas. Encarregarão os gersonitas daquilo que devem transportar. Essas são as funções dos clãs gersonitas na tenda do encontro. Prestarão conta de suas responsabilidades diretamente a Itamar, filho do sacerdote Arão. Registre agora os nomes dos membros dos clãs e da família da divisão Merarita da tribo de Levi. Faça uma lista de todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servirem na tenda do encontro. Sua única função na tenda do encontro será transportar cargas. Levarão as armações do tabernáculo, os travessões, as colunas e as bases, ou seja, todo o apoio, né? A força. As colunas da divisória do pátio com suas bases, estacas e cordas, todos os utensílios e objetos relacionados ao seu uso. Encarregue cada um por nome daquilo que deve transportar. Eu já disse, não se preocupa. Depois, Giovana Vasque, seja bem-vinda, querida. Não se preocupe, porque depois nós vamos comentar. Essa é a função dos clãs meraritas na tenda do encontro. Prestarão conta de sua responsabilidade diretamente a Itamar, filho do sacerdote Arão. Moisés, Arão e os líderes da comunidade fizeram uma lista com os nomes dos membros da divisão coatita, de acordo com seus clãs e famílias. A lista incluía todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro, totalizando 2.750. De acordo com seus clãs. Esse foi, portanto, o total dos membros dos clãs coatitas qualificados para servir na tenda do encontro. Moisés e Arão os registraram conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Fizeram uma lista de divisão gersonita de acordo com seus clãs e família. A lista incluía todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro, totalizando 2.630 de acordo com seus clãs e família. Esse foi, portanto, o total dos membros dos clãs gersonitas qualificados para servir na tenda do encontro. Moisés e Arão os registraram conforme o Senhor havia ordenado. Fizeram uma lista da divisão merarita de acordo com seus clãs e famílias. A lista incluía todos os homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro, totalizando 3.200. Esse foi, portanto, o total de membros dos clãs meraritas. Moisés e Arão os registraram conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Assim, Moisés, Arão e os líderes de Israel fizeram uma lista de todos os levitas de acordo com seus clãs e família. O total de homens de 30 a 50 anos qualificados para servir na tenda do encontro para transportá-la foi de 8.580. Quando registraram os nomes conforme o Senhor havia ordenado, encarregaram cada homem de sua tarefa e lhe deram o que deveria transportar. Desse modo, o registro foi completo, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. E dessa maneira, nós concluímos aqui o capítulo 4 do livro de Números. Tá certo, pessoal? Amanhã eu vou comentar esse capítulo aqui e vamos estar juntos, tá bom? Vamos encerrar aqui
Muito obrigado a todos pela presença de vocês. Eu quero dizer para você que nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, 8 horas da manhã e também ao meio-dia. Deus abençoe. Pai, eu quero te agradecer por esse tempo. Abençoa cada família aqui representada. Abençoa o teu povo, meu Pai. Continue falando com eles em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Guarda cada família, meu Pai. Em nome de Jesus, que tenhamos uma quinta-feira poderosa e abençoadíssima. Em nome de Jesus. Amém.